Valdemar Costa Neto anuncia: o PL chega a 2026 como o maior partido do Senado, com 15 senadores. A composição da casa mudou antes mesmo das eleições e isso diz muito sobre o rumo político do país. Está aí, então, na tela para vocês. Postagem orgulhosa do PL Nacional, conta oficial do partido PL Nacional, então, celebrando, Fabi Barroso, esses 15 senadores, ia chamá-los de deputados, mas são senadores, eu tenho a impressão que são deputados porque eles não fazem nada contra o STF, então, de repente, eles são deputados. Aí eu fui olhar a lista, né, fui fazer meu trabalho de jornalista, fui olhar a lista dos deputados, abrimos a lista dos deputados, não, perdão, audiência, perdão, Fabi, dos senadores. Fui olhar a lista, abri a lista, o primeiro que me aparece, astronauta Marcos Pontes, Fabi Barroso. Esse tá na lua mesmo, ele não voltou mais. Gente, é impressionante, né? A gente precisa falar desse senador porque é uma tristeza, de verdade, né? Ele não faz nada compatível com a realidade. E tá bom, 15 senadores, maravilhoso, nós precisamos realmente aumentar, isso não somente no PL, mas eu digo, né, no espectro da direita, que realmente entenda e não tenha uma coisinha chamada teto de vidro, para ser elegante, né? Porque não pode ter alguma coisa para puxar, um processo para pressionar, né? Uma vida pregressa, seja de familiares, inclusive, para ser chantageado. Então, tudo isso precisa ser colocado. 15 já é alguma coisinha? Mas é coisinha, porque a gente sabe que precisa pelo menos de 41 senadores para muita coisa, então falta muito. E essa pressão de 15 senadores, vamos colocar na prática. Então, Valdemar, se o senhor estivesse me ouvindo, ou se o senhor estiver me ouvindo, fica aqui a pergunta: esses 15 senadores conseguem fazer pressão suficiente no Alcolumbre, tarde, noite e dia, lá no gabinete dele, por onde ele andar, para que se paute coisas do interesse do eleitorado, do próprio PL e dos deputados, aí, como a gente está até fazendo a confusão, porque também a gente vê mais deputados fazendo coisas como se fosse a função do Senado, como os próprios senadores, mas esse pessoal aí conseguiria dar uma contraprestação para a sociedade, mas de temas que para nós seja relevante, não necessariamente para caciques partidários e muito menos para interesses próprios de senadores? Daluz, também quero te ouvir a respeito, então, além do Marcos Pontes, a gente tem outros nomes, tem o nome do próprio Flávio Bolsonaro, Isalci Lucas, que fez um trabalho importante agora nos últimos dias, tem o Seif, que se envolveu naquela polêmica da Madonna, né, Like a Virgin, tem o Magno Malta, que participou agora da caminhada com o Nicolas Ferreira, Rogério Marinho, que vai assumir a campanha, vai fazer campanha agora junto com o Flávio Bolsonaro, assumiu a coordenação da campanha do Flávio Bolsonaro, enfim, mas tem muitos nomes que nós não conhecemos, que nós não estamos vendo aí vindo a público bater em cima dos abusos de poder cometidos pelo STF. Então, replico a pergunta. São 15 senadores, a maior bancada, mas na prática, o que isso vem mudando o nosso país? Rapidamente, antes, conheço pessoalmente o Astro Pontes, como ele gosta de se dizer, do ponto de vista de um aeronauta, e nem vou falar sobre a espaçonauta, que foge da minha área, vejo um bom relacionamento com ele e vejo o empenho dele. No mais, como senador, ele de fato, como disse a Fabi, ele está no mundo da lua e parece que ainda não entendeu muito bem a que veio. Agora, eu estenderia a pergunta feita pela Fabi. Não é que os 15 talvez pudessem ter influência sobre Davi Alcolumbre. A minha pergunta é: quantos deles querem? Eu tenho a clara impressão que não mais que meia dúzia de 3 ou 4 senadores realmente querem pressionar o presidente do Senado por uma convocação pelos ministros do Supremo. Tenho muito essa impressão e acho que a questão passa justamente pelo foro privilegiado, porque eles se interdependem. Os senadores sabem que se jogarem para a plateia, se fizerem discurso para nós, mas não agirem com força internamente, eles estão protegidos quase sem exceção. E fico me perguntando, infelizmente, será que votar em senadores que digam que irão mexer nesse vespeiro é o suficiente para acreditarmos que eles vão mesmo depois de eleitos? Chegando lá com 8 anos de mandato, olhando para um lado, olhando para o outro, tendo passado por uma eleição, dentro de uma legislação
completamente confusa, que parece um balaio de gato, sabendo que terão sido eleitos, sempre com algum errinho eleitoral, que podem vir a ser caçados se não se comportarem. Será que terão força mesmo para convocar um ministro do Supremo para se explicar e, eventualmente, passar por um processo de impedimento? Ou vão acabar se acomodando e fazendo um discurso para a plateia e outro internamente? O grande erro da Constituição, o maior de todos, na minha opinião, foi estabelecer o foro privilegiado para senadores e deputados. Se isto não for eliminado, e os deputados têm parte muito importante para fazer isso, nós não resolveremos a força do Senado como queremos de verdade. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.